primeiro convite, eu pensei em falar do meu último trabalho, mas aí quando eu vi que era uma palestra um pouco maior, eu resolvi falar então de um método que eu venho trabalhando quase que ao longo desses 15 anos, né, pós-doutorado, que é o método de Everidge, que a gente não costuma traduzir como método da média, né, geralmente a gente encontra na literatura, mesmo em português, como método de Everidge mesmo. E os ciclos limites, por ser um método que ajuda aí na obtenção de ciclos limites, e eu já explico tanto o método como o que é o ciclo limite. Bom, aqui tem muitas coisas, vamos ver até onde a gente consegue chegar, quem sabe tudo, né? Então, eu vou fazer um breve histórico desse método, que já é tradicional, né, na matemática e muito útil para encontrar rotas periódicas, e um pouquinho dos problemas que a gente vem resolvendo utilizando essa técnica, desde problemas planares, contínuos, diferenciáveis, bonitinhos, e até problemas dos descontínuos. Bom, se tiver muito básico, muito devagar, vocês podem me interromper. Mesma coisa ao contrário. Eu vou fazer um breve histórico mesmo do que levou à origem do método de Everidge, né? Como muitos ramos da matemática, né, o método de Everidge, a principal motivação começou lá na física. Claro, o movimento dos planetas, né? Então, Newton começou lá em 1600, descobrindo suas leis de movimento, gravitação universal, para tentar explicar as leis de Kepler dos movimentos. Então, o primeiro problema que a gente pode talvez dizer que originou aí o estudo de sistemas dinâmicos é o problema de dois corpos, em particular, né, o Terra-Sol, né? Como seria a expressão analítica do movimento desses corpos, imaginando só a força gravitacional que um atua sobre o outro. E foi um problema que motivou muitos pesquisadores, né, matemáticos, físicos, e foi resolvido analiticamente. E claro que não contentes, né, matemáticos não estão contentes, vamos pensar no problema de três corpos. E aí, apesar de exaustivos estudos, né, com problemas de três corpos, uma solução analítica não foi possível. Hoje a gente sabe que é um sistema caótico e o problema está aberto ainda, né, que a gente não consegue resolver. Bom, mas aí, se a gente não consegue, né, uma solução analítica, começaram então a pensar em soluções aproximadas. E aí deram início, então, a conhecida séries de potências, né? Então, começaram a usar séries para encontrar soluções aproximadas. Depois surge, né, com Poincaré, a teoria de estabilidade, as perguntas qualitativas e não mais quantitativas. Então, já que a gente não consegue resolver analiticamente o problema de três corpos, será que qualitativamente a gente consegue ter uma ideia desse movimento, né? Ou seja, será que o movimento é uma elipse? Ou será que no infinito esses planetas podem sair de órbitas? Enfim. Então, um pouquinho mais da história, né? Em 1773, Laplace começou, antes mesmo de Lyapunov, alguns resultados sobre estabilidade do sistema solar. E com aproximação em série de potências de primeira ordem, né? Usando como parâmetro a excentricidade das elipses, ele conseguiu ver que os eixos maiores das órbitas dos planetas não têm termos seculares, que são sistemas seculares, termos que explodem, que vão para o infinito, né? Que divergem. Então, uma fotinha aí. E aí, já em 1776, Lagrange provou que também não há termos seculares, que essa era a grande preocupação, né? Termos que não conseguissem controlar, que fossem infinitos. Também com relação à excentricidade das elipses e também ao ângulo de inclinação das órbitas. Em relação ao ângulo de inclinação das órbitas, eles conseguiram ver que em todas as aproximações, são de todas as ordens, não haviam termos seculares, né? Em relação à massa, só em primeira ordem.
Depois, em 1809, também conseguiu provar que não tinha termos seculares, considerando perturbações de segunda ordem em relação às massas. 1878, e aí sim apareciam termos seculares nas soluções, quando se considera as massas, né, como parâmetro, e aproximações de terceira ordem. Bom, então, com todos esses trabalhos, além de Lagrange e Clairaut, começa ao que a gente conhece hoje como o método de Everest, que é um método que se baseia em aproximações de soluções. Já em Clairaut, a gente já tinha ideias de integração e essa maior preocupação em termos seculares. E é a grande chave, talvez, do método de Everest para encontrar rotas periódicas, né? A gente vai ver que a gente precisa que as funções sejam periódicas, né? E assim, limitadas, e a gente não tem esses termos seculares na expansão. Bom, aí o grande pai da teoria qualitativa, né, Poincaré, ele começa, então, o estudo das órbitas periódicas através da expansão em série. E ele prova que podemos descrever soluções periódicas por meio de uma série convergente, né, em relação ao parâmetro epsilon, onde, então, as funções são limitadas no tempo. Então, limitando, né, para as funções limitadas, é possível descrever soluções periódicas. E aí começou, então, a formalização desse método de Everest, né, que começou, então, com Poincaré. E aí, quando a gente começa a estudar o Everest, a gente vê essa primeira referência de fator em 1928, que dá, então, uma demonstração técnica, né, que Poincaré, ele tinha esses estudos, mas fator que realmente formalizou esses estudos. E aí, depois, a gente tem 1930, contribuições de Krylov, Bogalyov, nesses trabalhos, e aí toda a teoria foi se desenvolvendo, a gente tem uma exaustiva referência para encontrar a teoria de Everest, sendo que Sanders e Verhulst é a mais fácil, né, da gente ler e entender toda a teoria, uma leitura mais didática. Então, o que é o método de Everest? A gente precisa, né, considerar dois problemas de valor inicial. Então, x ponto igual a epsilon F1 mais uma epsilon plus F2, com x em 0 igual a um x0. Epsilon é um pequeno parâmetro, e as funções F1 e F2 são periódicas com o mesmo período. E aí a gente considera um outro sistema, que a gente vai chamar de sistema promediado, o sistema y ponto, um epsilon F0, onde essa função F0 é a promediada, ou seja, a gente integra de 0 até o período essa primeira função F1. E aí, sobre certas condições, a gente precisa garantir a diferenciabilidade dessas funções. A gente consegue, então, resultados que diz que as soluções do sistema 1 estão próximas das soluções do sistema 2, numa ordem epsilon. Esse foi o primeiro método de Everest. E aí depois a gente ainda pode concluir que zeros dessa função F0y corresponde a órbitas periódicas do sistema 1. Então, cada zero isolado da função F0y corresponde a órbitas periódicas ou ciclos limites do sistema 1. E aí, então, a gente reduz o problema de encontrar órbitas periódicas de um sistema não autônomo a encontrar zeros de funções, né? Claro que facilitou o problema, né? Mas ainda temos muitos desafios por aí. Eu não vou enunciar esse primeiro teorema completo, apesar de ser um dos primeiros e mais utilizados, né, que a gente encontra no livro do Sanders e Verhulst, aqui a referência, porque logo
deixa eu ver isso aqui. Mais para frente, né, a gente tem o teorema com hipóteses mais fracas. Então, eu vou enunciar já com hipóteses um pouco mais fracas. Bom, então vamos lembrar um pouquinho do que são órbitas periódicas e a importância de se estudar isso, né? Se a gente observa na nossa vida, muitas coisas são periódicas, né? Então faz sentido estudar isso. Também não faria sentido. E alguns exemplos triviais, né? Todo dia a gente tem o nascer do sol, pode estar nublado no dia que o sol está lá. Toda segunda-feira o trabalho espera por nós, mas também terça, quarta, quinta, sexta. Né? A gente tem a lua cheia periodicamente, ano novo, provas de fim de semestre. Alguns falam que a pandemia também não está tão assim. Bom, então o que é periodicidade? São esses fenômenos que têm como fator comum a repetição, né? E aí uma órbita vai ser então periódica para a gente, de período T grande, se x de tzinho mais T grande é igual ao x de tzinho para todo T. Né? Aqui eu tenho um exemplo de um ciclo limite. Então, o que é um ciclo limite? É uma órbita periódica isolada no conjunto das órbitas periódicas. Então, se eu consigo uma vizinhança aqui dessa órbita, onde nessa vizinhança não existam outras órbitas periódicas, a gente chama então essa de ciclo limite. E aí começou então, acho que agora eu diminuo aqui para usar a mesa. Tornou-se, então, um dos principais problemas da teoria qualitativa dos sistemas diferenciais, tanto nos contínuos como nos descontínuos, que a gente vai tentar falar um pouquinho, a determinação dos seus ciclos limites. E aí, se a gente restringe esse problema gigante às equações diferenciais polinomiais planares contínuas, esse, então, é o conhecido desse problema de Hilbert. Deixa eu pegar aqui a canetinha agora, depois eu volto para a tela. Então, a gente tem um problema gigante, que é encontrar o número de ciclos limites dos sistemas diferenciais. E aí, Hilbert, né, nas suas listas lá de 23 problemas, enunciou um outro, que acho que a Lucy falou um pouquinho ontem, né? Que é considerar os ciclos limites dos sistemas planares polinomiais. E a gente percebe que, aparentemente, é um sistema simples, né? Eu estou no plano, eu estou considerando P e Q polinômios, então, não estou considerando nada de funções. Mas é um problema que ainda se encontra em aberto. Então, posso considerar aqui polinômios de grau n e n. E que motiva matemáticos, então, até hoje, a resolver esse problema. Se a gente faz uma busca no MindSciNet, em 13º problema de Hilbert, a gente encontra, acho que milhares, não centenas de trabalhos nesse sentido. Bom, e esse problema, então, como ele é muito difícil, Ismail, em 1998, particularizou, então, a resolver, encontrar o número de ciclos limites de equações de Liénard, que é um caso particular do problema de Hilbert. Ele pode ser formulado como uma equação, ou como um sistema, né? X ponto igual a y ponto igual a menos f de x, y menos g de x. Note que se eu considero f e g polinômios, eu caio, então, no caso bem particular do problema de Hilbert, né? Onde, então, o meu polinômio p é só y e o polinômio q seria f de x, y menos g, com f e g polinômios. E aí, então, desde 1928, começa-se, então, a busca por resultados do número de ciclos limites da equação de Liénard. Então, aqui o f e g são polinômios. E aí, algum histórico, né, do que a gente já tem nesse sentido.
Primeiro começou a estudar casos ainda particulares, onde o polinômio g de x é só x. E aí, Lins, de Mello e Pug provaram que se f de x tem grau n-1 e g de x é igual a x, que a gente chama das equações polinomiais clássicas de Leibniz, então o sistema vai ter, no máximo, o maior inteiro menor ou igual que n-1 sobre 2 ciclos limites, né? Onde n aqui, então, é o grau da f. Eles colocaram essa conjectura e demonstraram para n igual a 2 e n igual a 3. Para n igual a 4, a conjectura também foi demonstrada por Lee e Libre em 2012. Para n maior ou igual que 7, essa conjectura não é verdadeira e foi demonstrada por Dumontier, Panazzolo e Russari em 2007. E além de não ser verdadeiras, eles provaram que tem um ciclo a mais aqui. Então, n-1 sobre 2, maior inteiro menor ou igual que n-1 sobre 2, mais 1. Esse colchete é a função maior inteiro. Em 2011, tem outro resultado para n maior ou igual que 6, que aumenta ainda um pouco mais o número de ciclos limites, né? Agora aqui é mais 2 ciclos limites. E aí, foi onde, então, apareceu o primeiro resultado, que, aplicando a teoria de Everett, onde a gente conseguiu encontrar um número, uma cota inferior para o número de ciclos limites para qualquer m e qualquer n. Então, aqui são resultados do Linear clássico, com f de x, g de x igual a x, e o que eu vou apresentar aqui é o primeiro trabalho onde conseguimos uma cota inferior para qualquer m e n. Então, a gente vai estabelecer algumas notações. O h de mn é o número de ciclos limites que a equação de Linear tem, considerando f um polinômio de grau m e g um polinômio de grau n. O h, chapeuzinho, é o número de ciclos de pequena amplitude. O que é um ciclo de pequena amplitude? São os ciclos que bifurcam de um ponto singular. Então, até o anterior a esse resultado, a gente tinha essa estimativa aqui do número de ciclos limites para n igual a 1 até 50, se estende aqui, e m também variando de 1 até 50. Note que a gente tem um espaço em branco aqui que não se tinha o número h, n, m. E a gente vai chamar de H-til o número de ciclos limites de média amplitude, que são os que bifurcam do centro linear. X ponto igual a y, y ponto igual a menos x. Então, o que quer dizer isso? A gente pega esse centro e faz uma perturbação nele. Será quantos ciclos, agora órbitas isoladas, né, surgem? E aí, esse a gente vai chamar de média amplitude. Então, claro que se a gente consegue aqui, é o que a gente vai estudar, o H-til, o número de ciclos de média amplitude, ele é menor do que o número de Hilbert, né? Ele é o que a gente conhece como número de Hilbert, o H de MM. Mas já seria uma cota inferior para o número de ciclos limites totais, né? Uma cota inferior para o HMN. Então, a gente está calculando, então, essa cota inferior para o número de ciclos limites. E aqui eu já vou apresentar já o average, a versão que a gente mais utiliza, né? Que a gente enfraquece as hipóteses que a gente já apresentou.
E aí a gente está chamando de HK porque a gente vai ter o average de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Então, esse K aqui variando de 1 até 3, que podem bifurcar do centro. Então, como que a gente vai perturbar esse centro, né? Numa classe de equações de Riemann. Então, a gente vai considerar um FNK XY mais um GMKX, onde F e G são polinômios. E o K variando, então, de 1 até 3, o que a gente vai usar, então, o average de ordem 1, 2 e 3. Acho que eu vou aumentar de novo. Isso é Ctrl L, né? Não sei. Bom, então, esse número que a gente encontra usando a técnica de average é uma cota inferior do número de ciclos limites de média amplitude, que ainda é uma cota inferior para o número de Hilbert. Então, até agora a gente viu lá na tabela, né, que não existia nenhuma estimativa naquela parte que estava em branco da tabela, né, que são esses casos aqui. E aí, em 2004, Buica e Libre escrevem o método de average para encontrar soluções periódicas, agora de uma forma topológica, utilizando o grau de Brown. E a gente não precisa mais da diferenciabilidade das funções. E além de enfraquecer as hipóteses, eles consideram termos superiores na expansão. Então, eles fazem o método de average até a ordem 3, nesse artigo de 2004. Então, agora a gente considera um sistema dessa forma, epsilon F1, mais um epsilon 2 F2, epsilon 3 F3, mais um resto. Essas funções precisam ser contínuas, a gente precisa, né, da limitação, então ter periódicas na primeira variável. Essas funções estão definidas, né, em R cartesiano D, acho que está trocado, né, D cartesiano R, onde D um aberto do Rn. E, bom, a gente tem algumas hipóteses aqui, F1 é C2, F2 é C1, essas outras funções são localmente Lipschitz, R2 é diferenciável. E aí, agora, as funções promediadas vão ficando cada vez com carinhas mais complicadas, né? A F10, que era a nossa função promediada do average tradicional, se mantém. Agora, a gente vai definir a F20, onde agora entra, então, a derivada da F1 vezes a Y1, onde eu já mostro para vocês como é a cara dessa Y1, mais a F2, né, que é a função aqui que acompanha o Y2. A F30 precisa, além da Y1, da derivada segunda da F1, da Y2, já mostro quem é a cara da Y2, e entra também a F3. Então, a função Y1 e Y2, as funções são a Y pequena integral de 0 a S da F1, e a Y2 depende da derivada da F1, da integral da F1 e da F2. Bom, eu vou tentar passar aqui para vocês, de uma forma simplificada, né, o average de primeira, segunda e terceira ordem. Então, a gente considera essa função F1, 0, mais epsilon F2, 0, mais epsilon 2, F3, 0. E a gente precisa encontrar zeros dessa função. Então, se a gente consegue uma epsilon que zera essa função e que o grau de Brouwer numa vizinhança seja diferente de 0, então a gente consegue garantir
e para epsilon suficientemente pequeno, existe uma solução T periódica, e além disso, que o φ de 0 epsilon é o próprio epsilon, né? Esse ponto singular, esse ponto que estamos zerando essa função. Bom, mas o que é encontrar um zero, então, dessa função? Vamos lá. Aqui é só uma observação, né, que eles utilizam o grau de Brouwer, e se a nossa função é bonitinha, é o equivalente a dizer que o jacobiano é não nulo, né? Aí cai no average tradicional, vamos dizer assim, clássico. E o que a gente trabalhou aqui são funções que basta calcular o jacobiano, né? Que é equivalente, então, ao grau de Brouwer ser diferente de zero. Mas a gente quis aplicar o average de primeira, segunda e terceira ordem, então a gente precisou desse resultado. Então, o que é encontrar o zero? Se a F10 não é identicamente nula, encontrar os zeros dessa função é essencialmente encontrar os zeros de F10. E isso é o average de primeira ordem. Agora, se a F10 é identicamente nula, encontrar os zeros dessa função vai ser encontrar os zeros de F20. E aí é o average de segunda ordem. E por fim, né, se tanto a F10 como a F20 são identicamente nulas, encontrar então o zero é encontrar o zero de F20, e aí sim temos o average de terceira ordem. E foi isso que a gente fez, né? Aplicou o average de ordem 1, 2, 3 na equação generalizada de Liénard. E aí o resultado que a gente obteve foi, para a primeira ordem, o número é n sobre maior inteiro menor ou igual que n sobre 2. Então, note que quando a gente aplicou o average de primeira ordem, o grau do polinômio g nem fazia diferença, ele nem entrava na conta do número de ciclos limites, só dependia do grau do polinômio da f. Então, não estávamos satisfeitos. Então, vamos para average de segunda ordem. E aí que sim, o resultado melhora, né? Aparece, então, o polinômio g começa a fazer diferença no número de ciclos limites. E ainda de terceira ordem, a gente ainda tem um número muito melhor. Eu vou só dar uma ideia da demonstração. Quando a gente está com o nosso problema, né? Eu vou pegar a canetinha aqui de novo. Era alguma coisa assim, né? Epsilon, f de x, y, mais g de x. Vamos pensar aqui no average de primeira ordem. A gente está com esse problema. E a gente viu que para aplicar o average, o nosso problema precisa estar tipo um x grande. Precisa estar dessa forma aqui, né? Assim também. Então, o primeiro grande desafio para se aplicar a técnica de average é conseguir colocar o nosso sistema no que a gente chama de forma padrão do average. Ele tem que estar nesse formato. E aí, os primeiros estudos, né, de average, agora a gente tem ferramentas um pouco que ajudam melhor a resolver os tipos de problemas, é perturbação de centro e mudanças de coordenadas já coloca o nosso sistema na forma padrão. E é a mudança de coordenadas polares. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o sistema em coordenadas polares. E aí, ele já deixa o nosso sistema na forma padrão. E aí, é encontrar as funções f10, 2,0, e aí são integrais envolvendo seno e cosseno, de 0 a 2π, então a gente tem tabelas de como integra, né, potências de cosseno com potências de seno, e a gente consegue, então, escrever essas funções. E aí, estudar os números de zeros isolados, né? Vão ser polinômios aqui,
E a gente precisa que o R seja positivo, né? Então, os números de raízes positivas dessas funções. Bom, com esse resultado, a gente consegue, então, completar toda a tabela. Ou seja, a gente consegue um número mínimo, né, uma cota inferior para o número de ciclos limites, agora para qualquer M e N. Em azul está um número que coincide com o que já existia antes desse artigo. Em rosa, meio itálico aqui, são os números que melhoram os que já existiam, e o vermelho é que não se tinha nenhum dado, nenhum número de ciclos limites. Lembrando que esses ainda é uma cota inferior do número de ciclos, e que esse é um artigo, o primeiro artigo que saiu da minha tese em 2010, mais ou menos, esse artigo foi publicado. Então, a partir de então, esses números estão melhorados, e o professor Djalma Libre tem um artigo para ser publicado, onde parece, né, que ele encontra o H de MM, mas ainda não foi publicado. Não estou conseguindo passar por aqui, vamos por aqui. Bom, então depois desse desafio, a gente volta a pensar nos planares polinomiais. Só que agora, vamos tentar resolver o caso de perturbações de centros não lineares. Os lineares, a gente viu que fazendo uma mudança para coordenadas polares, coloca na forma padrão. Então, o próximo passo seria pensar nos quadráticos. E aí tem uma classificação, depois eu mostro a referência para vocês, dos centros quadráticos isócronos planares, né? Eles são, qualquer um vai possuir uma dessas 4 formas aqui, né? Aí está. E aí, o que tem de resultado de ciclos limites desses centros, né? Ciccone e Jacobs provaram que no máximo 2 ciclos bifurcam das órbitas periódicas desse centro isócrono, que é o centro 1, né? E no máximo 1 desse segundo centro isócrono. Quando perturbado dentro de uma classe de todos os sistemas diferenciais polinomiais quadráticos. Então, se a gente perturba com polinômios quadráticos aqui, esse só vai, daqui só bifurca com 2 ciclos e daqui apenas 1 ciclo. Então, estimulados por esse fenômeno, além de estudar os quadráticos, a gente quis estudar no mundo dos descontínuos, que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês, desse mundo e também do que já tem feito do Average para esse mundo, né, dos descontínuos. Bom, vamos falar um pouquinho então para isso dos sistemas de Filipov, algumas de suas convenções, mas sem aprofundar muito, né? Então, o que a gente vai pensar, né? A gente pega uma função H de classe K, tendo 0 como valor regular, e ela vai definir aqui 2 campos, vamos chamar aqui de X, aqui Y, e aqui o sigma, né, que seria o sigma mais, sigma menos. O sigma mais é onde H de Tx é positivo, o sigma menos onde H é negativo. Então, eles são chamados sistemas descontínuos ou sistemas de Filipov. Bom, se P está em uma dessas regiões, sigma mais ou sigma menos, a gente define a trajetória pelo ponto P como a trajetória do sistema que está definido lá nessa região. Se eu definir o campo X em sigma mais e o P está lá, a órbita é a que é definida pelo X. Mesma coisa se ele está em sigma menos. Agora, o que acontece com as soluções na região sigma, né, da minha região de descontinuidade?
E aí tem a convenção de Filipov, que diz que essa região sigma é dividida em 3 regiões que são disjuntas. A primeira delas chamada região de costura, que é onde esse produto é positivo. A região de deslize, onde eu tenho um negativo e um positivo. E a região de escape. A região de costura é como se costurasse mesmo a órbita, né? E acho que eu tenho um desenho aqui. E a órbita continua. A deslize e escape, ela vai bater na região e vai deslizar sobre ela, né? Escapar. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Isso daqui significa que é x, calculado em P, vezes o gradiente de F em P, né? Que é a derivada de Lie em relação, de F em relação ao campo X no ponto P. Bom, então fica assim, a região de costura é realmente mesmo como se emendasse as órbitas, né, que estão definidas em sigma mais com as que estão definidas em sigma menos. Né? O que acontece nessa região? Os campos apontam para a mesma direção, então o slide comum e deslize, né? O que acontece? A gente define o que a gente chama de campo vetorial deslizante, dado pela seguinte combinação linear convexa dos dois campos. Então, a gente note aqui, ó, que o ZS, né, que é o campo vetorial aqui deslizante, ele é sempre tangente a sigma em P. Bom, então, a gente quer estudar campos descontínuos, obedecendo à convenção de Filipov, estudando, então, perturbações daqueles centros isócronos. A gente considerou apenas o 8 e o 9, são aqueles dois que eu apresentei, né? Tem que então, a gente vai considerar X, I como sendo o campo Y, se Y positivo, Y2I se Y é negativo, onde aqui é a cara do campo. Então, a primeira coisa, a gente vai estudar. Eu pego um centro quadrático, vou perturbar ele com polinômios P1 e P2 também quadráticos, num campo X. Já defino onde é esse campo X. E o Y2i, já está definido aqui, é para Y positivo. E o Y2, 1, que é para o Y negativo, a perturbação do mesmo centro quadrático, mas com outros polinômios quadráticos. Então, a gente vai estudar quantos ciclos limites aparecem aqui, e também do outro centro quadrático, fazendo a mesma coisa, perturbando com polinômios de grau 2. Bem, então, com Y positivo, eu tenho o Y1, 1, com Y negativo e Y2, 1. Então, originalmente, eu tinha um centro quadrático e agora eu vou perturbar para ver se aparecem ciclos limites. E essas perturbações, como nos trabalhos para os contínuos, a gente vai fazer com perturbações inicialmente quadráticas. A gente reescreve utilizando a função sinal aqui, e aí a gente apresenta o resultado, né? A gente conseguiu, então, que o sistema 1 tem pelo menos 5 ciclos limites, bifurcando das órbitas periódicas do centro isócrono. Lembra que no caso contínuo a gente tinha 2. E para o segundo centro quadrático, 4 ciclos limites bifurcando do centro isócrono, né? No caso contínuo, uma só. Então, até então, a gente tinha esse resultado, né? 2 para os contínuos, ciclos limites, agora 5.
um ciclo limite para intubação desse centro isócrono, agora 4. Esses 2 resultados estavam em abertos. Esse primeiro foi resolvido logo em seguida da publicação desse artigo, e, se não me engano, esse daqui ainda está em aberto. Bom, aí, esse resultado foi feito por mim, o Douglas e o professor Jaume Libre, que começa a estudar, então, os sistemas de contínuo, a desenvolver a teoria de Eflin para os discontínuos. Antes da gente desenvolver esse artigo, a gente fazia o seguinte: a gente usava a teoria de regularização do Souto e do Teixeira, regularizava o sistema e mostrava que as órbitas obtidas do sistema regularizado ainda eram preservadas, né? E aí a ideia da demonstração para o average é justamente usar isso, o processo de regularização. Então, a gente continua tendo a mesma cara, né? A F, o sistema ainda precisa dos parâmetros, as funções ainda precisam das limitações, né? Precisam ser periódicas. E aí a F pequena, ela pode ser escrita como uma F1 mais sinal de uma H, né? Como no problema que a gente apresentou, né? Onde H é uma função contínua, tendo 0 como valor regular, e a R também. As hipóteses aqui, então esse foi o primeiro average para descontínuo. A gente precisava garantir que essa região que a órbita ia passar era de costura, né? Para quando ela não chegasse na região aqui, ela fosse embora. Então, o primeiro average foi feito somente para a região que colasse muito bem essas órbitas, por isso essa hipótese 3i. Aí a 2i é bem parecida com o caso contínuo, mas a gente precisou incluir, na época, que essas regiões fossem de costura. E aí a gente tinha a mesma conclusão, né? Encontrar o zero da função fzinha era encontrar, então, o número de ciclos limites. Bom, aí, além do desafio, né, de se fazer um average para os descontínuos, tem o desafio de colocar o sistema na forma padrão. E aí tem um artigo da Buica também, com o Libre, que para alguns casos, né, ela ensina como fazer essa mudança de coordenadas, qual mudança deve ser feita para levar o sistema na forma padrão. São para sistemas muito particulares, sistemas integráveis, né? Mas o nosso caso caiu super bem aqui, né? Então, como que é feito, né? A gente pega um sistema planar, de P que são funções contínuas, e suponha que esse sistema tem uma família aqui que a gente chama de família de oval, né? Onde H, essa tal H está contida nesse conjunto aqui para um H limitado, de H1, H2. E a H grande aqui é a integral primeira. A gente perturba, aqui é para aplicar né? E aí aqui está o resultado, né? Quem é a mudança de variáveis que vai ser feita? A gente vai resolver essa equação, H mais, H grande, de ρ de R grande φ cosseno de φ, ρ de R φ seno de φ igual a R ao quadrado. E aí a mudança vai ser exatamente x pequeno igual a ρ cosseno, y igual a ρ seno. Aqui é só... E aí o sistema, depois dessa mudança de coordenadas, né, fica exatamente com essa cara na forma padrão do average, né? Sobre aqui condições de P e Q, estaria na condições de average, né? Começando aqui em epsilon, mais termo de superior. Aqui mi é um fator de integração e o Q grande e o P pequeno são conhecidos. Bom, o outro resultado que a gente precisou, porque o average tem alguns desafios, né? Primeiro é colocar na forma padrão,
e depois encontrar o número de zeros, né? Quando a gente está lá nos contínuos, geralmente a integração é de 0 a 2π, muita coisa zera, né? E fica um polinômio, geralmente um polinômio até em x quadrado, ou em y quadrado. Agora, quando a gente vai para o descontínuo, a gente integra, eu já vou mostrar para vocês, de 0 a π, depois de π a 2π. E aí, as funções geralmente já não são tão bonitinhas como no caso contínuo. Então, como a gente estuda o número de zeros de funções, né? Então, tem um resultado, está provado em inglês, depois eu mostro a bibliografia. A gente pegar um conjunto e N funções, LI. O que são funções LI, né? Se eu tenho o somatório de alfa i, fi de A igual a zero para todo A no conjunto A, e isso vai acontecer se os nossos coeficientes foram todos nulos. E aí essa proposição que ajudou a gente diz o seguinte: se esse conjunto de funções é LI, então existem N-1 números em A e alfa 1 até alfa N em R, tais que, para todo I, esse somatório é igual a zero. Então, ele tem essa combinação linear, tem N-1 zeros. Bom, então, o sistema que a gente está trabalhando tem uma integral primeira, e a gente encontra a mi para ela, né, um fator de integração. E, então, resolvendo aquela equação, a gente encontra que o ρ deve ser R sobre 1 menos R seno φ. Fazendo, então, a mudança de coordenadas, a gente encontra para y positivo essa equação e para y negativo essa daqui. Então, aí eu tenho o meu dr dφ, né? Aqui são a cara que fica as funções A, B e C. Aí note que se fosse contínua, a gente integraria essas funções, né? Potência de seno com cosseno de 0 a 2π, e as coisas simplificariam. Mas aqui a gente integra, então, de 0 a π, o campo com y positivo, e depois de π a 2π, o campo com y negativo. Bom, a gente calcula a integral e encontra combinação linear de 9 funções, né, onde G1, G2 eu apresento aqui, eu vou passar rapidamente por elas, só para ter uma ideia, então, dos desafios que o averaging traz, né? E aí a gente vê que a G5 é a combinação linear das outras, a G7, a G9 também, e a gente consegue, então, resumir a F pequena como combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções. E aí a gente mostra que elas são LIs, então a gente tem os 5 ciclos limites, né? A gente calcula o determinante, para mostrar que é LI, então tem pelo menos 5 zeros. Bom, para o outro centro, é análogo o resultado. Aqui a gente obteve ainda um exemplo que atinge esse número de 5 ciclos limites. Aqui a cara da F, né? Que essa é a função que a gente precisa encontrar o número de zero. E a gente encontra os 5 zeros, mostra que eles são isolados. Então, a gente exibe uma perturbação do centro isócrono quadrático, exibindo exatamente 5 ciclos limites, né? Que é a cota que a gente encontrou. Aqui as referências, esse teorema da Buica, esse daqui a gente demonstrou, esse aqui, né? Que a gente estava usando. Bom, esse foi o primeiro average para descontínuo
E note que a gente precisava de muita coisa, né? Deixa eu voltar lá. A gente precisava que a região fosse de costura, a gente precisava que as regiões de descontinuidade fossem definidas pela função H. Então, eu tinha um campo para H positivo, um campo para H negativo. E aí a pergunta que, a primeira, né? E se não for região de costura, dá para aplicar o average? Outra pergunta, e se eu não quero, né, só duas regiões, eu quero colocar X, Y, dá para aplicar o average? Dá para fazer com número de campos ilimitados? E aí a teoria de average já caminhou por todas essas perguntas e já respondeu, e dá para aplicar o average. Não precisa ser costura, não precisa estar definida as regiões de descontinuidades como precisando da função H, a gente pode definir simplesmente como regiões mesmo, né? Um campo está definido numa região S1, outro campo numa região S2, dá para aplicar. Claro, todos com dificuldades aumentando. Lá nos contínuos também foi feito um avanço muito grande também no average, desde aquele artigo da Buica. O primeiro que a gente pode comentar é que agora tem o average de qualquer ordem, mas se vocês procurarem no MathSciNet aplicações, né, quem aplicou o average acima de terceira ordem, a gente não encontra quase resultado nenhum, porque o de terceira ordem, a dificuldade para estudar as funções promediadas e os zeros já é muito grande. Tem artigos também do average que não precisa estar naquela forma padrão, né? Lembrando sempre que a forma padrão é epsilon f de xt mais um epsilon quadrado. Então, existe já o average para, por exemplo, uma f0 mais uma epsilon, f1, assim por diante. Porém, a fórmula da promediada é bem diferente. A gente precisa de umas hipóteses a mais. E a fórmula não é simplesmente integrar de zero ao período a F1 ou a F0, né? Enfim, então tem bastante avanço aqui no average e bastante coisa ainda para ser feita. Bom, recentemente, o que eu tenho estudado aplicando também o average são sistemas que vêm também da física, né? Acho que é a grande mãe da matemática. Que são chamados... desculpa, agora eu vou passar para o inglês, não deu tempo de passar os slides em português. São chamados Jerk fluxos, né, ou Jerk systems, que são sistemas de terceira ordem, equações dessa forma, né, que depende da derivada terceira de x, onde x aqui a gente está pensando na posição de uma partícula, e aqui então tá as derivadas, né, então posição, velocidade, aceleração. Então, a derivada terceira é como varia a aceleração. E J é chamado, então, de Jerk function, e é o que faz o estudo dessa variação da aceleração. E onde a gente sente, né, essa variação da aceleração? Por exemplo, quando a gente sente aquele break, essa variação da aceleração. Então, é uma coisa que causa desconforto ao nosso corpo e que é muito difícil de se estudar com experimentos físicos, né, em laboratórios. Porque bonecos, a gente pode colocar o boneco lá no elevador e ver se ele vai subir ou descer, mas esse sentimento, né, de quanto foi ruim, né, esse impacto, ele é pessoal, depende muito de cada um. Um outro jerk muito usado, né, que está na moda, o tal do crossfit, é quando se levanta o peso, eles têm que dar uma arrancada muito forte para colocar esse peso encaixado aí no ombro. É chamado até, acho que esse exercício de jerk também lá no crossfit.
Né? É estudado o jerk também nas montanhas russas aqui, quando vai fazer esse looping, né? Muda a aceleração. Então, qual a forma melhor para se ter essas curvas, para diminuir esse desconforto que causa na gente. Na manufatura também é muito importante estudar o jerk e também se existem ciclos limites nesses sistemas, né, que descrevem esses fenômenos. Porque se, por exemplo, uma máquina, se no modelo dela apresenta um ciclo limite, está sugerindo que está tendo um desgaste muito grande dessas peças e logo elas vão estragar, né? Tanto aqui é uma maquininha que acho que joga um jato de água para fazer essas formas e no avião, né? Então pode causar um desgaste dessas peças e acidentes. Bom, então esse jerk fluxo, né, tem vindo sendo estudado, que é um artigo de 2017. Os primeiros estudos, a gente vê que eles tentam estudar, encontrar parâmetros para que o sistema seja caótico. Então, esse sistema aqui, que é do tipo jerk system, ele é caótico se D e C é igual a 0. Ele foi estudado por esse cara, Vaidyanathan, e é uma generalização do estudo feito por Sprott. Bom, a gente passa então a equação na forma de um sistema, né, tridimensional, e o que a gente está interessado em estudar é zero hop bifurcation. Então, como que o average vai ajudar a gente a encontrar ciclos limites através de bifurcação zero hop? É isso que a gente vai fazer. Bom, então o que é um zero hop equilíbrio num sistema tridimensional? Bom, ele é um equilíbrio isolado, de tal forma que a matriz jacobiana do sistema nesse equilíbrio tenha como autovalores um zero e um par de imaginários puros. Então, a gente vai considerar, né, um sistema tridimensional com dois parâmetros, tendo um zero hop equilíbrio, em Z0, quando os parâmetros são todos iguais a zero, né? Os dois parâmetros são iguais a zero. Quando há uma variação na dinâmica, quando se varia esses parâmetros, é o que a gente conhece como bifurcação zero hop. Então, recentemente tem-se estudado esse tipo do surgimento de ciclos limites em bifurcação zero hop, utilizando a teoria de Everett, e é relativamente novo esse estudo, né? Começou também com Jaume Libre, mais ou menos em 2016. Aqui a gente tem um estudo, mas não usou o average. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se existem equilíbrios zero hop no nosso sistema. E a resposta é sim, dada nessa proposição. Ele tem equilíbrio zero hop se o A e o B são nulos, né, são iguais a zero, e o C tem que ser negativo, para garantir que tenha imaginários. E esse ponto singular, que vai ser o nosso equilíbrio, ele está na origem. Bom, quando a gente olha lá para o nosso sistema, né, encontrar os equilíbrios aqui é fácil, né? O Y tem que ser igual a zero, o Z tem que ser igual a zero. Aí, se o Y e o Z são iguais a zero, a gente tem duas possibilidades aqui para o X. Aqui. O X pode ser igual a zero, na verdade 3, né? E X quadrado igual a menos B. Se B é negativo. Então, são esses os pontos singulares. Bom, mas a gente quer que tenham um alto valor igual a zero e dois imaginários puros.
equilíbrios. Quando a gente calcula o polinômio característico nesses equilíbrios, né, x00, a gente encontra esse polinômio. Então, a gente força ele a nos dar o tipo de autovalores que a gente quer, né, o zero e o imaginário puro, que a gente vai chamar aqui de mais ou menos i delta. Então, a gente impõe que o polinômio característico seja dessa forma. E, então, isso aconteça, eu vou precisar zerar os parâmetros A e B e vou precisar impor que o C seja negativo. Ou seja, o C tem que ser menos delta ao quadrado. E aí, nesse caso, né, já que o B tem que ser igual a zero, o único equilíbrio do tipo zero Hopf realmente é a origem. Bom, então a gente vai tomar o C negativo. O nosso espaço de parâmetros vai ser o A e o B, e a gente vai estudar o que acontece quando variamos esse A e B. E aí vamos estudar, então, o que acontece nessa bifurcação. E aí a gente obteve um resultado que diz o seguinte. Já explica aqui que são A2, B2 e o delta são os nossos parâmetros, deltas positivos. O delta 2 menos 3 tem que ser diferente de zero, S também diferente de zero. E a gente vai colocar A, B e C, que não são os nossos parâmetros, né? Lembra que o A tinha que ser igual a zero, então a gente vai perturbar ele dessa seguinte forma, epsilon quadrado A2. O B, epsilon quadrado B2, e o C tem que ser negativo. E aí, sobre essas condições, né, já mostro o porquê dessas condições, a gente pode obter 3 ciclos limites surgindo desse equilíbrio, né, na origem. A gente pode ter, sobre essas condições, 2 ciclos, e sobre essas condições, um ciclo. A gente resume essas condições nessa tabela aqui, talvez fique um pouco mais didático. Bom, então a gente tinha que ter delta ao quadrado menos 3 diferente de zero. Então a gente separou aqui uma coluna para positivo, uma coluna para negativo. Aqui também as outras condições. Então, se acontece, né, por exemplo, essas duas condições, a gente tem 3 ciclos. Esses números entre parênteses são valores de parâmetros A, B, delta, A2 e B2, que realizam esse número de ciclos limites. Então, a gente obtém o número de ciclos, exibe exemplos que atingem e ainda estuda a estabilidade. Eu não coloquei aqui, mas o teorema de Average, tanto para contínuo como para descontínuo, além de nos dar o número de ciclos limites, né, a cota inferior, ainda nos dá a estabilidade, que diz que a estabilidade da órbita é a mesma estabilidade do ponto de equilíbrio, né, do ponto singular que a gente encontra. Então, aqui, dessas 3 órbitas, uma é estável, 2 são instáveis. Aqui é onde a gente encontra 2 e as 2 instáveis e assim por diante. Onde está no possible é porque não tem como satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, e não é que não tenha a órbita periódica. Bom, aí também uma ideia da demonstração, mas para a gente ver como que é o processo de aplicar o average, não vou me atentar muito aos detalhes, né? Então, note que inicialmente a gente tentou uma perturbação geral. O que é uma perturbação geral? O parâmetro A vai ser do tipo epsilon A1 mais um epsilon 2 A2. O B, epsilon B1 mais um epsilon 2 B2. E o C, que tem que ser, né, negativo, menos delta 2 mais epsilon 1 mais epsilon 2 C2. E aí o nosso sistema, né, nosso jet system original fica dessa forma. E aí dessa forma o equilíbrio é um zero-Hopf equilíbrio, né, tendo como autovalores o zero e o mais ou menos e delta. Bom, a primeira coisa que a gente faz é essa mudança de coordenadas para encontrar o zero-Hopf bifurcation. Então aí fazendo essa mudança o nosso sistema toma essa cara. A gente faz uma mudança de coordenadas linear para colocar o nosso sistema na forma de Jordan, e essa é a mudança. Levando o sistema para essa cara, uma série de mudanças, né? Onde aqui, então, H1, H2 são essas funções.
E aí, como a gente quer aplicar o average, a gente precisa, né, que essas funções sejam periódicas e esteja na forma padrão de se aplicar o average. Então, a dica aqui, né, como a gente tinha um centro aqui em R2, né, vamos dizer assim, é a mudança de coordenadas cilíndricas, que faz, então, com que o sistema já atinja esse formato, né? Quase a forma padrão. Então, o que a gente faz aqui? Como delta é positivo, a gente toma θ como nova variável independente. Então, eu fico com o sistema dr dθ, dw dθ, exatamente na forma de aplicar o average, né? Onde essas funções aqui, H1, H2, obedecem às hipóteses do teorema. Então, aqui, né, o T é um θ, o período continua sendo 2π, e a gente verifica as hipóteses. Bom, mas o que aconteceu? Quando a gente aplicou o average de primeira ordem, aqui lembra que a gente voltou para o caso contínuo, né? A gente integra de 0 a 2π, encontra essa função e não tem zero isolado. Então, a gente não pode aplicar o resultado de average clássico, né, ou da Buica. Só que também, recentemente, eu notei que em 2016, o Murilo Cândido e o Jalbe Livre estudou o average exatamente para esses casos, né, quando os zeros não são isolados, como aplicar o average. Mas aqui, como a gente queria aplicar o tradicional, a gente foi para o average de segunda ordem. Mas para aplicar o average de segunda ordem, a gente precisa que a F1 seja identicamente nula. Então, para eu zerar essa função aqui, né, que é a minha F, eu tenho que zerar os parâmetros A1 e o B1, né? Que eu tenho que zerar o B1, se eu zerar o B1, eu tenho que zerar o A1. E aí eu simplifico muito a minha F2, a F2 toma essa cara aqui. E aí eu encontro a função G que tem o average de segunda ordem, né? Lembra que depende da integral de 0 a θ da F1, depende da F2, assim por diante. Então, eu obtenho um polinômio aqui, ó, em R2, né? Sistema de polinômios em R2, que resolvendo, a gente encontra esses zeros, né? E ao quadrado igual a esse número, e W igual a zero, ou R2 e W2. Então, por isso que a gente pode não ter ciclos, que é quando esses caras, né, são negativos. A gente pode ter um ciclo, que é o caso desse cara aqui ser negativo, né, e só esse ser positivo. E o 3 é o que dá tudo bonitinho, né? Tudo positivo. E aí seria o número máximo aqui de ciclos, né? Que a gente teria as 3 raízes. Né? O R tem que ser positivo, então estaria as 3 raízes. A gente calcula o determinante jacobiano para ver que esses zeros são isolados. Então, alguma das condições que aparecem lá, né, para que isso seja diferente de zero, é para que seja um zero isolado. E aí, aqui é só... Aí a gente vai voltando, né? Porque o teorema garante que esse sistema, após todas as mudanças de coordenadas, tem uma órbita periódica, né? Bifurcando da origem. E aí, será que o sistema original também bifurca da origem? Então, a gente faz essa volta, né? De mudanças de coordenadas. E vai fazendo todas elas, replicando o resultado do teorema de average, voltando nas coordenadas, e garante que sim, que o sistema original, né, cada solução real, RWI, corresponde sim a uma órbita periódica, tendendo para a origem quando o epsilon tende a zero, lá no sistema original. Então, assim, existe, né, a órbita bifurcando do zero Hopf equilíbrio quando o epsilon vai para zero. Aqui são as mudanças de coordenadas, né? Vou passar aqui.
Aqui é para estudar a estabilidade, né? A gente tem que estudar, então, como se comportam os autovalores em cada RI e WI. Então, a gente fez isso, calculou o traço da matriz jacobiana, e para cada uma delas, e aí obteve também a estabilidade. E o principal, né, talvez, é obter um exemplo, né, que satisfaz aí, e garante a existência dessas 3 órbitas periódicas. Então, a gente consegue exibir parâmetros, toma delta igual a 2, A2 igual a 1, B2 igual a 5. Vendo que por isso que no enunciado do teorema a gente nem coloca o A1 e o B1, porque como a gente tem que zerá-los para aplicar o average de segunda ordem, a gente já enunciou somente com o A2 e o B2. Então, para esses parâmetros, a gente tem a existência de 3 órbitas periódicas, e a gente plota utilizando matemática, né, para um x igual a 0,1, e consegue ver bonitinho os 3 ciclos bifurcando. Ainda existem muitos Jerk Systems em aberto para se estudar, e problemas do tipo 00 Hopf Bifurcation, né? Aqui a gente estudou em 3 dimensões, a gente pode estudar em 4, 5 dimensões, sempre tendo um 0 como autovalor e um par de imaginários puros. São sistemas, né, muitas vezes estudados, são sistemas caóticos ou não, e muitos deles também podem ter 0 Hopf equilíbrio, 0 Hopf bifurcation e a possibilidade de estudar o surgimento de órbitas periódicas através do average. Eu agradeço novamente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada, Ana. Excelente palestra, com todo o contexto histórico inicial e as aplicações. Obrigada mesmo. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Ana? Aqui no chat ainda não tem nada. Não sei se o suporte vai colocar alguma coisa, se alguém colocou na lista de atividades, ou quem se sente à vontade pode abrir o microfone e perguntar diretamente para ela. Victor. Josinei. Pode falar, Josinei. Bem, gostei muito da palestra, tem muita informação mesmo, né? Desde o contexto histórico até o que já foi feito, o que tem para fazer, o que é possível fazer, muito bom. E eu preenchi aqui uma folha de perguntas, mas eu vou resumir aqui, eu vou selecionar algumas, mas talvez mais gerais, né, do que mais técnicas. Eu fiquei pensando na situação do sistema não contínuo, descontínuo, né, com um conjunto de descontinuidade, tendo um possível blow-up. Não sei se quando você tem blow-up no conjunto de descontinuidade, o método de averaging é aplicável. É uma pergunta. Mas o que você quer dizer quando tem um blow-up ali na região de descontinuidade? Vamos pensar. Você tem uma expansão, né? Você tem uma reta, né? É uma reta esse conjunto de descontinuidade, né? Não necessariamente, sim. Os primeiros estudos, né, como era uma curva, né, mas agora já tem o average para essa região de descontinuidade meio que qualquer. Então, você pode aplicar simplesmente usando a função característica, mas sei lá, é a região onde está definido o campo X1S. Então, já tem aplicações do average, não são muitas, mas que a região de descontinuidade, por exemplo, é uma parábola. As coisas assim. Eu só apliquei em retas e só em região de costura. Entendi. Porque eu sei que tem o método acho que é do próprio Teixeira, né, Marco Teixeira. Quando você tem um blow-up, você tem como aplicar a regularização ali, né?
E daí eu sei que existem alguns métodos, aí tanto para costura, quanto para o deslize, quanto para o outro, né, que é o escape, existem métodos que possibilitam o estudo, né, do estudo de trajetórias periódicas, mas eu estou perguntando porque eu não sei mesmo, né, se o average também poderia ser aplicado nesses casos, mas você está dizendo que tem uma forma geral, né, então acho que sim, né. Uhum. Ok, muito interessante. E eu percebi que quando você faz a perturbação do seu sistema ciclo linear, basicamente o que está sendo feito você está somando, né, um parâmetros ali, e você acaba caindo num sistema de controle, né, onde os coeficientes podem ser pensados como controles, né? E você sabe se tem assim algum encaminhamento, alguma direção do método neste ambiente de sistemas de controle? Não sei. Isso é só por curiosidade, porque é um pouco do que eu estudo nesse sistema de controle. Eu gostaria de saber se já tem alguém pensando em aplicar o método ou uma adaptação do método para encontrar trajetórias periódicas do sistema de controle, que daí não são bem curvas, né? Daí são coisas, podem ser grandes, né? Coisas grossas. Mas são ciclos limites. São órbitas fechadas isoladas. Não, podem ser coisas grandes, sabe? As trajetórias periódicas podem ser coisas maiores, até que o interior não vazio, né? Mas tudo bem, posso daí pesquisar. Outra coisa, esse método pode ser, ou já foi, aplicado assim para superfícies? Nunca vi, Josinei, mas posso estar enganada. Eu pensei que talvez resolve as coisas localmente, dependendo da superfície, né? Sei lá, se ela for uma superfície compacta, você poderia resolver. É só um pensamento mesmo, né? É natural as pessoas fazerem coisas no plano e tentarem estender para a superfície, né? Claro que nem tudo funciona, né? A gente sabe muito bem que... Olha, se eu não me engano, o último resultado de average, também do Douglas com o Libre, foi no toro. E eu tenho um que é tentar aplicar em variedades cobertas de órbitas periódicas, cilindros, em toros, e aí perturbar e encontrar também regiões preenchidas com órbitas periódicas, cones, cilindros. É um artigo que está submetido. Vamos ver se... Mas podemos. Entendi. E aí cai, geralmente, nesse average que eu não exibi aqui, que a gente não coloca na forma padrão, né? Ele tem um F0 mais alguma coisa, e esse F0 é que meio que define essa subvariedade aí. Mas tem sim. Interessante. Aí, conectando a sua fala, você está estudando, então, sistemas que são preenchidos, né? O retrato de fase é preenchido por trajetórias periódicas. Você comentou na palestra sobre estudos de sistemas caóticos. Nos sistemas caóticos, pelo menos o tipo de caoticidade que eu conheço, você tem devaneio, né? Não acho que é isso, né? Você tem que as trajetórias periódicas formam um conjunto denso, né? Então, você está dizendo que você está pensando em estudar sistemas que as trajetórias periódicas completam o espaço. E no caso em que as trajetórias periódicas são densas no espaço, que é o caso dos caóticos, não seria... o método não seria praticamente o mesmo? Sim, o caótico aqui, ele serve mais de motivação, né? A gente pega lá a motivação física para estudar se existem alguns outros parâmetros que existem os ciclos. Não sei se a técnica
encontraria exatamente essas órbitas densas. Por causa de serem isoladas, né? Não teria que pensar. Por exemplo, sistemas reversíveis, essa técnica a gente não consegue achar, né? Porque nos reversíveis nunca tem as isoladas. Aí é um estudo que ainda está em aberto nos descontínuos, será que existe o teorema do centro de Lyapunov para os descontínuos, né? Será que também sobre hipóteses fracas a gente consegue centros, né? Dependendo da ressonância ali, ainda é um problema em aberto nos descontínuos. Interessante. Eu estou resumindo as perguntas aqui, já termino. Pode me mandar depois, se você quiser, que não der para fazer. Tá bom. À vontade. No caso dos Jack System, essa procura aí de você deixar o sistema mais agradável fisicamente, né? No caso dos elevadores, por exemplo, das montanhas-russas, trem, né? Os sistemas de controle têm essas aplicações, né? Porque você tem um sistema que você põe um input, que é o controle, e esse controle ele faz o papel de controlar, né, o efeito do sistema para que você tenha uma redução de ruído, redução de impacto e tal. Então, novamente, né, você já respondeu a questão sobre o sistema de controle, mas eu aproveito para perguntar o seguinte, uma pergunta bem vaga, tá certo? Talvez ingênua. Nesses Jack Systems, a existência de um ciclo limite, fisicamente, qual é o efeito, né? Qual é o efeito físico disso? Então, em alguns casos que eu fui ver, né? Por que a gente tem que estudar esses ciclos? Exatamente esse, né? Igual ali do avião, né? Talvez estaria entrando em desgaste as peças, né? Não estaria num ciclo ali, causar um acidente. E, em geral, assim, que eu pesquisei essa motivação é ali, na manufatura, né? Nos outros casos, não. Mas voltando aos sistemas de controle, se você tem no seu sistema de controle o parâmetro, que seria o meu parâmetro Epsilon, pequeno, você consegue colocar na forma padrão, não vejo empecilho de aplicar a técnica. Eu pensei exatamente nisso, porque se você tem um conjunto de controle ali e o seu conjunto de controle é onde que você tem os valores dos inputs, né? Os valores dos controles estão localizados. Se algum deles satisfazer a condição, né, de aplicação do método, eu acho que daí esse sistema possui essa solução desejável. Eu só estou perguntando se você já não conhece, se alguém já fez isso, né? Entendeu? Porque senão, se alguém não fez, seria uma coisa para fazer, né? Interessante. Bem, eu vou ficar só com essas perguntas, Ana. Muito obrigado, tá? Pela sua apresentação, muito interessante, gostei muito. Parabéns. Obrigada a você, Jasmine. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu queria fazer um comentário para a Ana. Ora, não sei se você assistiu ontem à palestra do professor Adriano da Silva. Então, é o seguinte, quando você tem um ponto periódico, porque você tem um ponto e tem uma curva que sai e volta, né? Agora, imagina que esse ponto é um subconjunto do espaço. Então, você tem pontos que saem desse subconjunto e chegam no subconjunto. Isso aí está muito relacionado com teoria de controle, control sets e esse tipo de coisa. Eu só digo isso sem saber mais nada, porque talvez é uma ideia que se possa vir a desenvolver no futuro. Ou seja, F periódico, você toma um conjunto F e pega um ponto de partida, sai e volta ao conjunto F. Quer dizer, o ponto inicial agora é um subconjunto. Tipicamente, num problema de sistema dinâmico, poderia ser a variedade central. Certo. As ordens nascem ali na variedade e morrem ali. Isso. São periódicas. Exatamente. É uma ideia de que a gente
trabalhei um pouco relacionada com conjuntos de controle. E você tem singularidades? Olha, o que a gente fez é só usar essa ideia para associar, para limitar, vamos falar assim, limitar o conjunto de controle, sem o interesse próprio da ideia. Aí a gente poderia enviar o artigo, tá? Ah, por favor. Então, por era favor, só isso. Obrigada. Obrigada, Victor. Tá bom. Acho que o Júlio, Patrícia, escreveu. Isso. Você prefere ler, Ana? Ou você prefere ler você mesmo ou eu leio para você? É conhecido o sistema de Lennard generalizado com controle, onde o objetivo é agora controlar o número de ciclos limites provenientes de bifurcação de Hoffer. Parece ser natural aplicar o seu método nesse problema. Por favor, gostaria de saber se vocês têm pensado nisso. Eu não sei a cara que fica o sistema com esse controle. Pelo que eu entendo um pouquinho, é esse parâmetro epsilon, ele serve como parâmetro de controle, é isso? Se a gente consegue colocar o sistema na forma padrão de Everett, que as funções são periódicas, sempre né, o epsilon F1, ou até um F0 mais um epsilon, mas eu tenho algumas hipóteses sobre esse F0, é possível aplicar o Everett. Mas eu não pensei nisso. Professora, desculpe. Nessa circunstância, esse sistema linear generalizado com controle é um clássico sistema linear homogêneo, onde do lado direito a gente coloca uma função de controle e passa a ser um novo sistema linear generalizado com controle. Só que é introduzida essa função de controle com o objetivo de controlar o número de ciclos limites que vem de bifurcação de Hoffer. Então, parece ser que nessa direção do trabalho de vocês poderia ter alguns resultados, não sei, desconheço se existem, agora pensando na sua palestra, né? Mas se conheço em si esse sistema generalizado. O controle é o mesmo sistema generalizado linear, igual, do lado direito, um controle que pode ter as propriedades dependendo do interesse, com o objetivo claro de controlar o número de ciclos limites. Certo. Porque um dos objetivos de vocês era justamente encontrar certos números de ciclos limites no sistema, certo? Pelo menos no plano. Então, talvez, nesse caso, introduzindo uma função adequada, realmente consiga determinar, aplicar esse método, não sei. Sim, se essa função, então, de controle, né, estiver dentro das hipóteses do teorema, a gente consegue aplicar sim. Eu nunca vi nenhuma aplicação nesse sentido. Talvez seja aí um ramo interessante. Agora a gente tem que saber, talvez, por que não foi aplicado, né? A maioria desses problemas, eles provêm de engenharia elétrica. Problemas de vibrações em engenharia elétrica. Seria interessante a gente ver se daria para aplicar assim, pegar um linear, então, mais trivial, né? Colocar uma função já periódica, talvez, ou polinomial, né? Inclusive, no passado, junto com um estudante, a gente estudou um problema associado com esse tipo de equações e apareceu uma equação de quarta ordem. A perturbação era de quarta ordem. Um sistema no plano com uma perturbação de quarta ordem. Um polinômio de quarta ordem. E apareciam coisas que não podíamos determinar exatamente qual era o comportamento. Que não conhecíamos um método dessa forma, né? Talvez pode ser interessante. Sim. Podemos pensar. Tudo bem. Obrigado. Muitas ideias, hein? Muitas? Nossa! Ana, só para finalizar, eu ia comentar sobre os reversíveis, você antecipadamente comentou, porque eu conheço um trabalho do Libre em que ele fala da existência de ciclos limites para o caso, eu não sei se é do Libre, eu acho que para o caso reversível. Você disse que não tem como aplicar esse método para o caso reversível. O contexto hamiltoniano também é assim? Você sabe me dizer alguma coisa? Não, o hamiltoniano já dá para aplicar. Já consegue, tem essa diferença? Consegue analisar o número de ciclos limites que bifurcam do centro, então? Sim. O caso dos reversíveis é que
Geralmente não tem órbita isolada, né? E o EVRE a gente detecta as isoladas. Agora parece que tá tendo um avanço aí, mesmo que não seja isolada, como em que encontrar. Mas o principal motivo é esse, né? Então, para os reversíveis, a gente já teria redução de Lyapunov-Schmidt, talvez, para outras técnicas para encontrar. Isso para os contínuos, porque para os descontínuos sim, ainda está tudo em aberto ainda, né? Sim. Não era para os contínuos mesmo a minha pergunta. E no hamiltoniano, você sabe me dizer quem que está trabalhando com isso? Você tem nomes ou não? Não, quem estuda muito é o Douglas, lá da Unicamp, Novaes, e o Libre. Sim. Então, para procurar a teoria mesmo, não a aplicação de Average, é Libre, Novaes. A Buica, ela fez esse primeiro artigo, mas o desenvolver foi depois o Libre com o Novaes. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta para a Ana? Bem rápido, Patrícia. É uma pergunta que eu ia fazer, o Vitor acabou ali emendando, aí eu fiquei com vontade de perguntar. Então, o que o Vitor falou é muito interessante, é uma pergunta que eu ia fazer. Se esse método, é claro que esse método, ele permite você ali dar condições para você encontrar, em particular, trajetórias periódicas, né? O que o Vitor está colocando é algo interessante quando você pensa, em vez de trajetória periódica, pensar em trajetória quase periódica, né? Ou trajetórias recorrentes. Então, daí, de fato, você pensa a trajetória saindo perto do ponto, né? Ou no ponto, e voltando próximo do ponto, né? São as quase periódicas ou recorrentes. Então, a pergunta é interessante, porque daí o método de averaging, talvez, não sei, um método enfraquecido, né, com umas hipóteses mais fracas, iriam permitir a garantia, né, da existência dessas trajetórias quase periódicas. Mas é só um chute bem longe, tá, Ana? Eu só estou pensando aqui, emendando a dica do Ayala. Mas é engraçado que já vem, assim, né? Porque quando a gente demonstra, assim, a gente pensa no teorema de Average lá, inicialmente, são aproximações de soluções do sistema original para o promediado, né? E quando a gente pensa na aplicação de Poincaré, quando a gente encontra esses zeros, é encontrar os pontos que voltaram lá, né? Então, esse quase periódico seria um ponto que voltou ali pertinho. Então, não seria um zero da promediada, seria o quê? Um quase número pequeno, né? Teria que ver com calma se é possível estender o teorema também para os quase periódicos. Bem legal. Obrigada. Ok, então vamos agradecer a Ana. Ana, mais uma vez, muito obrigada, foi excelente a sua palestra. Peço para que abram os microfones, então, para que a gente agradeça a Ana. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Então, intervalinho de 9 minutos para a próxima palestra da Thaís, tá? Até mais.